A gente vai já começar, tivemos uns pequenos contratempos aqui. A gente já vai começar. Ricardo falou, pega 2 copos com água, por gentileza. Eu tenho um amigo, uma vez eu pedi para ele, eu quero 2 copos com água. Ele voltou, eu falei, não achei. Tem copo de plástico, de vidro. Eu falei, não, mas isso é uma figura de linguagem, rapaz. Começou? Queridos, eu quero cumprimentá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez e daremos continuidade ao nosso estudo em escatologia. Hoje, em especial, nós vamos fazer um estudo, diria comparativo, entre o livro de Daniel e a escatologia propriamente dita. De que maneira o livro do profeta Daniel ele se relaciona com a escatologia bíblica, tá? Eu pretendo fazer 2 encontros. Talvez não seja possível, porque tem coisas que a gente se estende mais, mas aí tem uma terceira aula que eu vou usar no nosso cronograma para tratar desse assunto, então, nesse sentido também daria tudo certo e a gente, em tempo hábil, conseguiria dar conta de tudo isso. Então, a aula de hoje, Daniel e escatologia. Percebam que eu coloquei aqui parte 1 de 2, mas pode ter uma terceira parte, tá? Dependendo do que até onde a gente consiga ir. Então a gente vai estudar hoje a parte 1, mas eu pretendo estender um pouco mais esse assunto para ficar um pouco mais claro a relação, tá? Então na aula de hoje, apresentaremos alguns aspectos distintivos do tipo de material escatológico que o livro de Daniel possui. Por que eu estou falando de aspectos relacionados, aspectos distintivos do tipo de material escatológico que o livro de Daniel possui? Porque o livro de Daniel tem muitas peculiaridades escatológicas, como, por exemplo, tem o livro de Zacarias e outros no Antigo Testamento, tá? Então, eu também pretendo, hoje, com a graça de Deus, apresentar aí alguns aspectos históricos do livro, porque esses aspectos históricos do livro de Daniel, eles são significativamente importantes para que a gente consiga entender qual é a mensagem do livro, por que o livro foi escrito, por assim dizer, como ele se encaixa dentro do texto, dentro do tema escatologia, tá? Então o intuito é ter um primeiro contato com o livro de Daniel, haja vista que esta é a primeira de 2, e eu coloquei ou 3 aulas que teremos sobre Daniel. Vou abrir um parênteses, nós não faremos exposição do livro de Daniel, tá? Porque nós não fizemos um cronograma para isso, e nós não daríamos conta em tempo hábil de fazer exposição, como nós fizemos de João, como nós fizemos de 1 Coríntios, como nós fizemos do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, Tiago, né? Fizemos também. Nós não faremos com Daniel. Vamos apresentar um panorama geral do livro do profeta Daniel, tá? Tentando mapear mais ou menos a data dos acontecimentos, porque as datas ali são importantes e determinantes para o livro, tá? Então, por último, mas não menos importante, de que maneira, eu vou fechar a aula com esse tema, o livro de Daniel se relaciona com aquilo que nós chamamos de escatologia bíblica. É evidente que há muitas discussões no livro do profeta Daniel, evidente, especialmente se a 70ª semana de Daniel, profetizada lá no livro de Daniel, já se cumpriu ou não. Existem algumas correntes que defendem que não, por exemplo, o pré-milenismo dispensacionalista acredita que nós estamos nesse intervalo, chamado de intervalo profético, que é a era da igreja. Então, a 70ª semana, ou as 70 semanas, ainda não se cumpriram. Para as correntes amilenistas, por exemplo, já se cumpriu. E algumas, por exemplo, dentro do pré-milenismo, o pré-milenismo pós-tribulacionista defende que também já se cumpriu. Tá? Então, isso a gente vai ver com calma, não precisa se preocupar com essas nomenclaturas agora, que com paciência a gente vai fazer tudo direitinho, tá bom? Vamos ler um texto antes da gente começar? Daniel, capítulo de número 2, do 27 aí ao 29, livro do profeta Daniel, capítulo 2,
dos versículos 27 a 29. Eu estou lendo na Almeida, século 21. Diz assim um texto: E na presença do rei, Daniel respondeu: O mistério que o rei exigiu, nem sábios, nem adivinhos, nem magos, nem prognosticadores lhe podem revelar. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios. Ele revelou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que tiveste quando estavas deitado são estes. Ó rei, quando estavas deitado, o teu pensamento se voltou às coisas futuras. Aquele que revela os mistérios te revelou o que acontecerá. Vamos recapitular o que está acontecendo aqui. O rei Nabucodonosor teve uma visão no capítulo 2, e a visão o privou do sono, de modo que ele ficou perturbado com a visão, porque a visão mostrava uma grande estátua, uma estátua gigantesca, com a cabeça de ouro, os braços e o peito de prata, os quadris de bronze e os pés de barro com ferro, ou ferro com barro. Essa é a visão que Nabucodonosor tem. Ele chama os adivinhos, os magos, os feiticeiros, os bruxos, os astrólogos que serviam ali na corte, e ninguém foi capaz de revelar o significado daquela visão que o rei tem. Mas havia ali um jovem dotado não só de conhecimento e sabedoria, mas com esse dom de revelar os mistérios a respeito do fim, que era Daniel. A gente vai explicar quando Daniel chega na Babilônia, porque, biblicamente, Nabucodonosor, ele faz 3 incursões contra Jerusalém. Não foi assim, uma e acabou. Foram 3, datadas biblicamente, a gente vai falar sobre ela. Daniel é levado na primeira leva, junto com seus amigos, Misael, Daniel e Azarias. Né? Então, Azarias e Misael, que são amigos, né, de Daniel, eles foram levados na primeira leva. Quando eles chegam em Babilônia, os nomes deles são mudados. Então, a primeira coisa que é feita é a tentativa de apagar todo o traço judaico que eles tinham, a cultura, a língua, a religião, de modo que eles agora passam a ter cultura, língua e também toda essa formação babilônica, né? Ou caldeus, como eles são chamados no livro de Abacuque. Então, caldeu e babilônico é a mesma coisa para todos os efeitos. No livro de Abacuque, eles são chamados de caldeus, e aqui de babilônicos. Então, esses 3 jovens, né, 4 com Daniel, melhor dizendo, eles chegam lá, têm essa visão, e aí o rei diz: vou matar todo mundo, vou matar os magos, vou matar os bruxos, vou matar os astrólogos, e aí alguém se lembrou, tem um jovem aqui que tem o espírito dos deuses, e ele revela sonhos. Então Daniel é chamado, e chega aqui nessa passagem que a gente acabou de ler, em que ele revela o sonho de Nabucodonosor. E o sonho de Nabucodonosor diz respeito ao fim, ou ao futuro, que é a sucessão de 4 grandes impérios. O primeiro deles, que é representado pelo próprio Nabucodonosor, Babilônia, a cabeça. Os braços de prata, que são ligados pelo peito, é o Império Medo-Persa. Os quadris de bronze, o Império Grego. E as pernas de barro e ferro, o Império Romano, que é o maior e mais importante de todos eles. Daniel revela essa visão. Mas o que eu queria chamar a atenção dos irmãos, antes de trabalhar um pouco essa visão, é entender que Deus é quem escreve a história. Por isso, nenhum fato da história está oculto a Deus. Agora, não só Deus revela os fatos, Ele conhece os fatos, Ele sabe dos fatos, e todas as coisas estão claras
para usar uma linguagem de Hebreus, nuas e patentes para Deus. Nada está oculto. Quando a gente lê a história de Daniel, a gente percebe Deus trabalhando de maneira poderosa na história. Na história de Daniel, na história dos 3 amigos, na história como um todo. Só para a gente começar a compreender melhor o terreno que estamos pisando. O livro do profeta Daniel está na esteira dos chamados Apocalipse judaicos. Eu vou citar 4 deles. Tem o Apocalipse de Enoque, tem Baruque, Moisés e Abraão. Só uma curiosidade, se você abrir a sua Bíblia e depois você abre, lá no livro de Judas, penúltimo livro da Bíblia, Judas vai citar uma profecia de Enoque. Enoque não é um livro canônico, isto é, não é um livro que a gente entende tendo autoridade como os 66 livros da Bíblia. Mas, por exemplo, Judas faz uso da profecia de Enoque a respeito do fim. Então, nesse sentido, não há nenhum problema, porque o livro de Enoque não é canônico para nós. Se você pegar uma Bíblia católica, Enoque e outros livros estarão lá, como por exemplo 1º e 2º Macabeus, que os irmãos católicos chamam de livros deuterocanônicos. Por que deutero? Deutero depois do cânon, são livros que foram acrescentados depois do cânon de 66 livros. A nossa Bíblia, esta Bíblia, tem 66 livros. A Bíblia católica tem 73 livros. Os livros que passam, eles chamam de deuterocanônicos. Os protestantes, porque estão sempre em briga com católicos, chamam de apócrifos, falsos escritos, no sentido não que o livro não tenha importância, no sentido de que os livros não são reconhecidos como tendo autoridade, como os 66 livros da Bíblia, tá? Só para lembrar, os livros da Bíblia protestante vieram antes da própria Igreja Católica, tá? Eu não vou dar aula aqui de formação de cânon, porque não é o objetivo da aula. Mas qualquer dúvida que você tiver, recomendo bastante um livro sobre bibliologia, sobre estudo da Bíblia, dos livros, como eles foram formados, e alguns estudiosos vão trabalhar sobre isso. Não é o nosso intuito, só para vocês perceberem a diferença. Então, Baruque e Moisés são livros apócrifos que também falam de fins, de interpretações e visões. Só que qual é o problema aí? Geralmente, quem diz que Daniel é um livro apócrifo, ou melhor dizendo, um livro Apocalipse como são esses aqui, datam o livro de Daniel no século II. E esse é um problema, tá? Que a gente vai trabalhar aqui. Os apocalipses judaicos são um gênero chamado de apocalíptica. O que significa isso? Um tipo de literatura que tem alguns elementos importantes. 2 deles, a ficção e a pseudonímia. O que é a ficção? A ficção é histórias, não história com H, histórias. São contos inventados, são histórias que alguém tira aí de algum lugar e vai narrando, né? Como, por exemplo, a gente tem o capítulo apócrifo de Daniel. A nossa Bíblia, Daniel tem 12 capítulos, na Bíblia Católica tem 13. E no capítulo 13 da Bíblia Católica tem a história de Bel e o dragão. É uma história, não uma história com H. Tá ok? Claro até aqui? Então, a ficção é isso. A pseudonímia é falar em nome de alguém que não é você, embora você está por trás de um personagem. Você cria um pseudônimo, um nome, e fala o nome daquele pseudônimo. Você está um grande pseudonímico famoso aí, Kierkegaard. Kierkegaard tem vários personagens. Um outro, Fernando Pessoa. Alberto Caeiro é um pseudônimo de Fernando Pessoa. Um médico importante que escreve muito sobre política, Theodore Dalrymple, que é o pseudônimo de Anthony Daniels, que é um psiquiatra norte-americano que escreve muito sobre comunismo, sobre política, escreveu um texto fantástico chamado Falso Positivo sobre a pandemia e todo o que aconteceu no mundo nesses últimos 2, 3 anos, tá? Então isso é pseudonímia. Só que, veja só, por que eu estou chamando a atenção de vocês? Aqueles que datam o livro de Daniel no século II a.C. afirmam que ele é parte da literatura que floresceu entre os séculos 3 e entre o século III e II a.C., que são aqueles apocalipses ali, ó, Enoque, Baruque, Moisés e Abraão. Só que tem um problema com isso. É que Daniel não tem pseudonímia, Daniel não tem ficção.
as histórias aqui são verídicas e Daniel não escreve em nome de outro. Daniel escreve no nome dele próprio. Então, como é que você faz com um livro que não tem as características, mas é um apocalipse? Então, por isso que a gente está aqui para aprender. Porque Daniel não cabe nessa categoria ali. Embora, provavelmente, ele tenha alguns aspectos de apocalipse, mas a gente precisa ponderar um pouco quando a gente afirma que ele é um apocalipse como um apocalipse judaico, tá? Então, essa datação aí cai justamente no período dos Macabeus. De novo, para fator histórico, ler 1ª e 2ª Macabeus na Bíblia Católica é muito importante. Por quê? Porque essa história se passa entre o Antigo e o Novo Testamento. Nas Bíblias mais antigas você tinha 2 folhas, né? Essas 2 folhas que separam o Antigo do Novo Testamento, cada lauda ali são 100 anos de silêncio. Então ali a gente tem 400 anos. De um silêncio não tão silencioso, porque estava acontecendo muitas coisas ali, principalmente a revolta dos Macabeus, que lutaram e derrotaram muitas revoltas, especialmente contra o Império Romano. Eles vencem, eles triunfam e eles purificam o templo. Porque lembram que no século II, mais ou menos, Antíoco IV Epifânio profanou o templo de Jerusalém. Construiu uma estátua lá dentro, ele prendeu os judeus lá dentro e fez judeus comerem carne de porco, o que é uma humilhação gigantesca. Ele ofereceu uma porca no altar do templo, aspergiu sangue de porco lá dentro e fez uma estátua da divindade mor dos gregos, que era Zeus, dentro do templo de Jerusalém, para humilhar os judeus. Então, os macabeus se revoltaram e teve uma assolação e mortandade gigantesca. Eles vencem o exército de Antíoco IV Epifânio. E aí um período de paz entre os judeus. Depois vem, no ano 70, o general Tito devastando Jerusalém. Tinha tanto sangue que Flávio Joséfo diz que era possível ver como um rio de sangue em Jerusalém, de tanta morte que houve no século 70 da nossa era. Tá? Então, por que eu digo que essa datação aí do século II é problemática, que coloca Daniel lá no período dos Macabeus? Porque ela desconsidera passagens importantes do livro de Daniel, historicizando essas passagens, falando que essas passagens não têm um aspecto profético. Qual a diferença, afinal de contas, se nós estamos numa escola bíblica, entre os livros proféticos e os livros históricos? Os livros históricos contam fatos do passado. Os livros proféticos falam e descortinam aspectos que ainda irão acontecer, ou seja, no futuro. Essa é uma diferença a grosso modo, tá? Então, acaba perdendo, como eu digo ali, o aspecto profético do livro de Daniel. Então, a gente não vai adotar essa segunda interpretação, essa data. Eu quero citar rapidamente aí, tá acessível para todo mundo, um livro, um artigo do Luciano Pertelervitz, lá no site Teologia Brasileira. Ele publicou um artigo intitulado A Leitura Apocalíptica da História no Livro de Daniel, onde ele discorre sobre por que a data do 6º século é preferível à do 2º século. A datação do livro de Daniel no 2º século a.C. só foi levantada porque um filósofo chamado Porfírio começou a questionar se de fato esse livro foi escrito por Daniel. Veja, às vezes os filósofos fazem isso, né? Não é porque eu sou professor de filosofia que não reconheço que muitas vezes a gente faz muita bobagem. E, como disse um grande escritor, as nossas ideias têm consequências. Porfírio começou a questionar se haveria, de fato, um Daniel histórico que escreveu um livro com o nome de Daniel. Então isso começou a ser levantado e questionado. Nos séculos 18 e 19, os estudiosos liberais também começaram a questionar se de fato esse livro, que leva o nome de Daniel, foi escrito de fato por Daniel. Só que Jesus questiona isso, olha só. Jesus confirma que o livro foi escrito pelo próprio Daniel. Olha a profecia lá do Monte das Oliveiras, ou do Monte... Mateus 24:15, sermão do Monte das Oliveiras, também chamado sermão profético de Jesus, ele cita que o livro foi escrito por Daniel. Olha lá.
quando virdes no lugar santo a abominação assoladora, da qual falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Então, para a igreja primitiva, para os apóstolos, o livro de Daniel fora escrito por Daniel. Não havia dúvida alguma. Isso foi questionado no passado, mas isso foi desconsiderado. Então, a datação do 6º século antes de Cristo parece mais consistente com o livro, tá? Então, vamos aqui fazer uma... Qual é o tema e de que maneira o livro está dividido, tá? Não restam dúvidas de que o tema primordial do livro de Daniel é a soberania divina. Desde o primeiro momento, aqui, até o fim do livro, o capítulo 12, Deus está intervindo na história. Em teologia e também em filosofia, nós temos 2 termos para designar a relação de Deus com o mundo. O primeiro termo é transcendência. Deus é maior que a sua criação. Deus não se confunde com a sua criação. E aqui já quebra a lógica do panteísmo. O panteísmo dizia que Deus é a natureza é Deus, tudo tem Deus, a natureza é Deus, Deus é a natureza. Não é isso que a Bíblia ensina, portanto a Bíblia condena o panteísmo. Essa expressão, esse prefixo pan, significa tudo. Theos, Deus, Deus em tudo. Panteístas acreditam que em Deus está tudo porque Deus é a natureza. Deus não se diferencia da sua criação, mas a Bíblia vai no oposto desse caminho. O outro termo é imanência, significa Deus se relacionando com o mundo. Para exercício de casa, quando você chegar na sua casa, leia o Salmo 113. Lá existe essa relação de imanência e de transcendência. Deus é maior que a sua criação, mas ao mesmo tempo Deus se relaciona com a sua criação, tá? Salmo 113, depois você lê em casa lá, é muito bom para pegar essa relação que Deus tem com a sua criação. Então, veja, olha o que Daniel diz lá no capítulo 2, no versículo 21. Ele quem? Deus. Ele muda os tempos e as estações, remove e estabelece os reis, é Ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos que conhecem. É Deus. A soberania de Deus está na história. Professor, você defende que Deus determina tudo? Eu defendo que Deus determina muitas coisas. Tá? Porque, assim, existe uma visão chamada de hipercalvinismo, que diz que Deus determina tudo. Tudo mesmo. Inclusive estupros. Um grande teólogo, e eu vou falar porque isso é público, ele falou isso textualmente, John Piper, dizia que Deus determina tudo mesmo, inclusive estupro de crianças inocentes e mais. Então, esse tipo de determinismo, não encontro base aqui. Eu não defendo isso, tá, irmãos? Só para deixar claro. Eu creio que Deus determina muitas coisas, nada passa oculto aos olhos de Deus, mas esse tipo de coisa que Deus, eu não creio que Deus determina. Porque aí eu uso um outro teólogo chamado John Wesley. John Wesley diz, se Deus determinasse exatamente tudo como alguns teólogos calvinistas querem fazer crer, então Deus não se diferencia em nada do diabo, porque ele determinaria o estupro de crianças. E nada mais horrendo do que um Deus que é sumamente bom determinar uma coisa tão mal. Então, nesse caso, Deus determina muitas coisas, mas não determina tudo. Significa que Deus não conhece tudo? Muito pelo contrário, Deus conhece tudo. Mas conhecer e determinar são 2 coisas completamente diferentes. Estou falando isso porque a minha graduação, a minha monografia foi sobre esse assunto, tá? 100 páginas só sobre esse assunto. Então, Deus determina muitas coisas, mas Deus não determina tudo. Por exemplo, existe um espaço que a gente chama de liberdade humana. Por exemplo, Deus não obriga que você o ame. Mas quando você recebe a graça de Deus, Ele capacita a amar. Deus é dono de tudo, absolutamente tudo. Senhor de tudo. Tanto é que a gente vai ler aí um Salmo 24 primeiro. Vamos ler esse texto? Olha o que diz o Salmo 24, verso 1. Que você talvez saiba de cor, mas eu queria ler contigo. Verso 1 do Salmo 24, verso 1.
Diz assim o Salmo 24, verso 1: Ao Senhor pertence a terra, é muita coisa, né? Já? E tudo que nela existe, o mundo e os que nela habitam. Você habita na terra? Então, você não é dono de si. Tem um Senhor que é dono de tudo e de todos. Você imaginou se Deus resolvesse cobrar aluguel? Ia ter muita gente pagando aluguel aí, né? Isaías, capítulo 6. Lembra aquela visão que Isaías tem? Isaías estava indo para o templo, de repente ele é tomado e tem uma visão. E na visão, olha o que Isaías viu. Isaías capítulo 6, vai aí. Acha Jeremias, pula, vai para Provérbios, Eclesiastes, Cântico dos Cânticos, aí você acha Isaías. Lá para o capítulo 6, Isaías 6. Livro do profeta Isaías, diz assim, verso 1 do capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas do seu manto enchiam o templo. Ou seja, tem alguém por trás da história, dirigindo a história. Porque assim, percebam que às vezes a gente olha para o mundo com um olhar desesperançoso, um olhar pós-moderno. A pós-modernidade é marcada por esse pessimismo. E pensa assim, não está indo bem, né? Você olha para o Brasil, a gente fica assim, será que não seria melhor que os índios administrassem o Brasil do que a gente? Porque estamos indo de mal a pior, regredindo em todos os aspectos. Mas tem um Senhor por trás dessa história, que está não só fazendo a história caminhar para onde ela tem que caminhar, para um telos, isto é, para um propósito final, como usando-se de agentes, você, eu e outros, para o propósito final, que é o reino do seu Filho, que será estabelecido nessa terra. Então a história não é como pensavam os gregos, um caos. Parece que a história anda desse jeito, mas tem um Senhor por trás dela. Deus é o Senhor da história. Você vai ouvir muito essa expressão, porque significa que Ele, embora a gente não entenda como Ele dirige a história, Ele faz a obra acontecer. Aliás, o reformador Martinho Lutero dizia uma coisa interessante, baseado lá em Isaías, acho que capítulo 21, versículo 38, não lembro agora a referência correta, em que Deus tem uma obra estranha. Ele usava a expressão latina, opus alienus Dei, a obra estranha de Deus. Deus tem maneiras estranhas de trabalhar. Quer ver uma coisa? No Novo Testamento, Jesus poderia ter dito ao cego, cego, veja, sim ou não? Ele fez lodo, pôs no olho do cego e o cego começou a ver. Isso não é um modo estranho de trabalhar? Se eu tenho poder para dizer assim, veja. Então assim, Deus tem a sua obra estranha, seu modo estranho de trabalhar. A gente não entende, mas Deus é plenamente Senhor de si mesmo. Tá? Lá em Apocalipse capítulo 4, nos versículos de 2 a 3, João tem uma visão. Ele está na ilha de Patmos, que fica de frente do mar Egeu, porque ele foi condenado, lançado para lá. Só os piores iam para Patmos. João é arrebatado em espírito e ele vê um trono. E sabe o que é legal? O trono não estava vazio. E um sobre o trono. Irmãos, imagina só. Imagine você, se João fosse arrebatado e visse só um trono, eu ficaria preocupado. Porque um trono vazio não tem serventia nenhuma, irmão. Por exemplo, quando o presidente sai, quem é que assume? Se o vice não puder assumir, quem assume? Porque não pode ficar o quê? Vazio. No reino de Deus também é assim. João vê um trono e ao olhar um trono, um sobre o trono. Porque o trono de Deus está ocupado. Deus continua sendo o Senhor de tudo, irmãos. Então assim, desespero é coisa humana. Deus nunca está desesperado, não tem pressa, não chega atrasado. Tudo caminha como tem que caminhar. Primeiro porque na eternidade não tem relógio.
Segundo, porque Deus não precisa se preocupar com nada, porque Ele é pleno de si mesmo. Nabucodonosor foi chamado de reis de reis. Se você abrir a sua Bíblia aí em Daniel 2:37, ele é chamado de reis de reis. Era alguém que tinha um exército gigantesco. Babilônia não era só um império, era um mega império. Era uma fortaleza gigantesca, tinha um exército poderoso, marchava, tudo que chegava, tomava de conta e acabou. Botava o pé, é meu. É assim que Nabucodonosor conquistou muita coisa. Aliás, o fato de Jerusalém ter caído, ou o reino de Judá como um todo, foi uma coisa que Deus quis. Deus quis levar o seu povo para o cativeiro, que durou 70 anos, segundo a profecia de Jeremias. Deus quis fazer com que esse povo sofresse para entender que o pecado não é qualquer coisa. Você está com a Bíblia aberta aí? Vai para Jeremias aí, rapidão. Está em Isaías, pula aí para Jeremias. Vá para o capítulo de número 23. Melhor, 21. Jeremias 21. Olha o verso 4 de Jeremias 21, 4 aí. Ó, Jeremias 21, 4. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu voltarei contra vós as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com as quais lutais contra o rei da Babilônia e contra os babilônicos, que vos sitiam ao redor dos muros, e eu os reunirei dentro desta cidade. Só para contextualizar aqui, havia uma revolta. Jeremias disse, não se levantem contra os exércitos babilônicos. É Deus quem está fazendo isso. Não haverá revolta, ninguém aqui vai levantar, só que houve uma revolta. Olha aí o verso 10. Olha o que Deus estava fazendo contra o seu próprio povo. Jeremias 21, 10. Diz assim, porque determinei fazer o mal contra esta cidade, não o bem, diz o Senhor dos Exércitos. Ela será entregue nas mãos de quem? Do rei da Babilônia. E ele a incendiará. Ou seja, quem estava fazendo essa obra era o próprio Deus. O cativeiro babilônico foi um modo de Deus fazer o seu povo voltar para si mesmo. Isso levou 70 anos, irmãos. Esse povo passou maus bocados, porque eles abandonaram Deus. Jeremias disse, vocês abandonaram águas limpas para ir beber águas rotas, ou seja, sem gosto, salobro. Vocês deixaram Deus que tirou vocês do Egito, onde vocês estavam passando uma terrível provação há 400 anos, e vocês foram adorar as estátuas, aos deuses, a rainha do céu. Abandonaram a mim. Por isso que Jeremias, porque assim, Jeremias sofre muito no livro. Porque Jeremias é um profeta com um coração de sacerdote. Ele está sempre com pena do povo, pena entre aspas, né? Tendo misericórdia do povo, sofrendo, dizendo, voltem para cá, vocês vão ter que enfrentar a mão de Deus. E o povo não está nem aí. Aliás, Jeremias foi bateram no rosto de Jeremias, prenderam Jeremias, jogaram Jeremias num poço. Ele era de Anatote. O povo de Anatote não queria nem saber de Jeremias, dizendo, esse cara só traz mal notícia. Quando olhavam para Jeremias, lá vem o azarão. Jeremias é, por isso, um profeta de lágrimas. Ele está sempre chorando porque ele ama o seu povo, ele ama a sua terra, mas foi privado de estar lá. Tá? Jeremias está no centro, em loco ali no cativeiro. Só que esse rei grande, Nabucodonosor, ele ficou louco. Você já ouviu falar da síndrome do lobisomem? Em que as pessoas se comportam como um animal? No caso de Nabucodonosor, as unhas cresceram, pelos em toda parte, e ele foi pastar com os bois por um tempo. Mais ou menos 7 anos nessa situação. Vivendo como um animal. O maior rei daquele momento. E ele teve que reconhecer uma coisa, que ele não era rei de reis, só existe um rei que é rei de reis, e é o Senhor Deus.
olha o que o Senhor fez esse homem, humilhou Nabucodonosor, e olha o que ele teve que reconhecer. Vamos para Daniel capítulo 4, versículo 37, rapidão. Sim, sim, sim. Sim. Só que esse epítome, esse título é dado a Nabucodonosor. Ele se engrandeceu. Na verdade, a razão pela qual ele ficou como animal é porque ele disse: eu edifiquei Babilônia. Eu fiz tudo isso. Só que, na verdade, quem fez tudo isso foi Deus. Porque a Babilônia foi um instrumento de Deus para fazer o seu povo pagar os pecados, tá? Só que Nabucodonosor achava que ele era o rei da cocada preta, mas não era. Olha o que ele teve que reconhecer. Daniel capítulo 4, versículo 37. Depois, lembrem-se aqui, depois de ter virado um bicho. Portanto, eu, Nabucodonosor, agora louvo, exalto e glorifico o Rei do céu. Porque, letra maiúscula, porque todas as suas obras são corretas e os seus caminhos justos, e ele pode humilhar, como ele foi humilhado, né? Aqueles que vivem orgulhosamente. Nabucodonosor vivia orgulhosamente, tá? Fazendo uma rápida divisão aí do livro de Daniel, a gente tem do capítulo 1 ao 6, a parte histórica, eventos passados, a sucessão de 4 impérios. Você tem o Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego e o Império Romano. Dos capítulos 7 até o 12, a gente tem a parte profética, isto é, os eventos que ainda aguardam cumprimento. Só que essa divisão ela não é tão rígida assim, pessoal. Por quê? Porque se você ler capítulo 2 de Daniel e o capítulo 7, eles estão relacionados. Se você ler o capítulo 8 está relacionado com o capítulo 11. Então essa divisão ela não é tão rígida, tão estrita assim, como algumas pessoas querem fazer crer, tá? Por exemplo, Hernandes Dias Lopes, no seu livro, que é o Comentário de Daniel, ele afirma que essa divisão separa a parte histórica da parte profética. Ou seja, nos 6 primeiros capítulos a gente tem a parte histórica, os reinos que ali se passaram, e a parte profética do capítulo 7 até o capítulo 12. Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Por quê? Porque ele tem um alto teor profético. Tem muita coisa no livro que não se esgotou historicamente, ainda tem uma parte a se cumprir no futuro. Ou seja, essa é uma peculiaridade da profecia. Tem uma parte que se cumpre historicamente, mas tem outra que aguarda cumprimento futuro. Isso acontece no livro de Daniel. Mas também é um livro de consolo, pessoal. Por quê? Pois Deus é o Senhor da história. Deus e o seu povo triunfarão. Quando a gente lê o livro de Daniel, a gente sabe que o povo de Deus vence, porque Deus vence, Deus nunca perde, porque Deus é Senhor de tudo e sobre todos. Então é Ele que está escrevendo a minha, tua, a nossa história. E a história que Deus escreve, Ele não erra. Acredite nisso, tá? Sim? Sim, usar. Alguém pede para fechar a porta lá do templo? Porque tá muito forte aqui, tá atrapalhando aqui. Sim. 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 Uhum. Boa pergunta. Já me fizeram essa pergunta 1 milhão de vezes, brincadeira. Umas 900 por aí. Toda vez, e aqui a gente está falando de desobediência, toda vez que uma ordem seja dada por um governo, vai de encontro a uma ordem bíblica, os cristãos têm liberdade de desobedecer. Quer ver uma? Em Atos dos Apóstolos, os cristãos foram proibidos de pregar. O que Pedro disse? Mais importante é obedecer a Deus do que? Então, nesse caso, você estaria desobedecendo a uma lei humana
mas não a lei divina. E nesse caso, a lei divina prevalece sobre a humana. E a gente teria liberdade para desobedecer, inclusive civilmente, se for o caso. Não está muito longe no Brasil, tá? De acontecer isso, dos cristãos terem que desobedecer algumas leis do governo, tá? Perfeito. Os cristãos não pararam, continuaram, mesmo que o cristianismo foi perseguido duramente, durante muitos anos, proibido, chamado de seita. E ainda assim foi o período, por exemplo, quando Nero estava no poder, Nero adorava brincar com os cristãos, jogava os cristãos lá no Coliseu e se divertia com os leões matando os cristãos. Não tinha pena nem de grávida, tá? Passava fio de espada, matava mesmo, arrastava cristão. Tinha uma prática que Nero adorava. Nero colocava os cristãos no jardim de Nero era gigantesco. Não tinha luz, não tinha eletricidade. Nero amarrava os cristãos numa madeira, passava piche e ateava fogo. E eles ficavam lá iluminando o jardim de Nero. Nero adorava fazer isso com o cristão. Só que esse período foi o período que o cristianismo mais cresceu. Tem uma prática, usada por alguns imperadores, que é, você amarrava a pessoa num cavalo, pelo pé, e o cavalo era disparado e saia arrastando, até a pessoa morrer. Tiago, por exemplo, foi morto assim. Quer ver uma prática? Serrar o meio. Era uma prática usada contra cristãos também. Então, essas são algumas das atrocidades. Então, respondendo a tua pergunta, Tiago, quando uma lei humana, civil, vai contra a palavra de Deus, o cristão tem a liberdade de desobedecer. Como Pedro desobedeceu, pregando o evangelho. Não é para pregar, mas mais importante é obedecer a Deus do que a homens. No Brasil, a gente está perto disso, de ter que desobedecer algumas autoridades para pregar o evangelho. Tá? Não está muito longe da nossa realidade, não. Isaías 40, versículo 15, diz assim uma coisa. Para ele, as nações são como gota d'água. Para eles são como uma gota de um balde, como o pó das balanças. Ele considera as ilhas como um grãozinho. Veja, a grandeza de Deus é tão máxima, que, nesse sentido, todas as nações são para ele como uma gota d'água dentro de um balde. Então, imagine nesse sentido a grandeza de Deus. Imagina nesse sentido o tamanho de Deus. Então, as nações estão sob o controle poderoso de Deus. Nada é por acaso. Aliás, se você é cristão, não existe acaso para você, tá? Deus é Senhor de tudo. Acaso é para quem não crê em Deus. Tá? Aliás, tem um tratado de um filósofo medieval, que eu esqueci agora, Boécio. Boécio dizia, por que não existe acaso? Boécio era um católico fervoroso, e ele escreve um tratado filosófico provando por A mais B, porque não existe acaso. Tá? Você diz assim, por acaso eu achei uma moeda. Boécio dirá, não, alguém perdeu, então não tem acaso. Está resolvido. O acaso é quando você não sabe explicar, mas se tem uma causa, portanto não existe acaso. Se você não sabe a causa, não é porque você não sabe a causa que é um acaso. Você não sabe por que alguém perdeu, mas alguém perdeu. Então, nesse caso, não existe acaso. Então, ele tem um tratado sobre o acaso muito interessante. Mas isso aí é para a minha área, quem gosta muito de filosofia, né? Daniel é um livro histórico e profético. Olha para o passado, interpreta o presente e descobre o futuro. Isso é bem interessante quando a gente observa aqui o texto de Daniel, né? Para a gente se encaminhar para o fim, o livro de Daniel, está cortando um pouco aqui, deixa eu ver. Está dando para ver aí, pessoal? Tá, né? O livro de Daniel foi escrito durante o cativeiro babilônico, que durou 70 anos, profetizado por Jeremias, lá no capítulo 25, no versículo 11. Muito antes de acontecer, Deus revelou a Jeremias que o povo ia para o cativeiro. Assim como Deus revelou a Abraão que o povo passaria 400 anos no Egito antes disso acontecer, tá? Isso é um aspecto da profecia. A profecia prediz, ou seja, diz antecipadamente uma coisa que vai acontecer, tá? Então, historicamente, Nabucodonosor realizou 3 incursões contra Jerusalém. Em 606, levou os nobres, dentre eles Daniel e os seus 3 amigos. No ano 597, ele levou de novo contra a Babilônia, levou outros cativos, inclusive o rei Joaquim rendeu-se sem resistência. Nesse tempo, também foi ao cativeiro um outro profeta, que é Ezequiel. Tá? Em 586, lembra? Só recapitulando aqui, pessoal.
Em 722, o reino do norte, isto é, Israel, cai diante da Assíria. Em 586, o reino de Judá cai diante da Babilônia. Tá? Então, após 18 meses de sítio, os exércitos do rei da Babilônia saquearam a cidade de Jerusalém e atearam fogo no templo. É nesse período aí, portanto, que Neemias se levanta para reconstruir a cidade de Jerusalém, porque ela estava com as portas arrebentadas, queimada, abandonada. Tá? Então, a Babilônia era a maior potência desse período. Aliás, é interessante a gente observar um detalhe sobre Babilônia. Veja aí. Está nesse livro aí, que é um livro introdutório sobre o livro de Daniel. Se você quiser uma coisa mais exegética, mais complexa, não indico esse livro. Mas se você quer apenas entender um pouco mais do que está acontecendo, é um bom livro introdutório. Esse livro do Hernandes Dias Lopes, que são os comentários expositivos da editora Ragnos. Tá? Olha o que ele diz sobre Babilônia. Babilônia era a cidade mais rica e poderosa do mundo. Ela tinha 96 quilômetros de muros. Dá para imaginar isso? Com 25 metros de largura, 25 portões de cobre, com uma imagem de Marduk, que era o deus de Nabucodonosor, no grande templo, com 22 mil, né, porque não dá para, o outro zerinho está aparecendo ali, 22 mil quilos de ouro na imagem do deus Marduk. Lá estava um jardim suspenso, conhecido como os zigurates, uma das 7 maravilhas do mundo, construídos para sua esposa, uma princesa média que sentia falta das montanhas de sua terra natal. Imagine como agradar a esposa, olha aí. Sabe, está com saudade da tua terra? Vou construir aqui a maior, uma das 7 maravilhas do mundo para você se sentir bem aqui no meio. Era assim, Nabucodonosor tinha esse ar, né, de megalomania. Continuando aqui, para a gente encerrar nessa parte final. Então, de que maneira Daniel e a escatologia estão relacionados? De que maneira? De que modo? Né? A escatologia, isto é, o tratado sobre as últimas coisas, não se esqueçam que escatologia significa isso, não está ligado somente ao livro de Apocalipse. Quando a gente fala assim, escatologia, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas é Apocalipse. Só que não é só Apocalipse que faz parte da escatologia. Por quê? Porque diz respeito a tudo que envolva o firme propósito de Deus na história, que fora pré-anunciado. Olha o que ele diz lá em Isaías 46, versículo 10. Sou eu quem anuncio o fim desde o princípio. E desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Sou eu que digo, o meu conselho, em outras traduções, o meu propósito subsistirá e realizarei toda a minha vontade. Então é Deus que prenuncia o fim desde o começo. Como vai terminar? Só Deus sabe. E esse conhecimento não está acessível a nós. Por isso que a escatologia não pode ser prepotente, irmão. A gente não pode dizer que Jesus volta antes, vai ser assim assado. Todas essas tentativas fracassaram. Está aí a igreja adventista para nos provar a verdade. Tentaram datar vários momentos a volta de Jesus e não voltou, porque esse conhecimento não está acessível a nós. Nós não temos nem isso na Bíblia. Só pertence, disse Jesus, ao Pai. Quando? Ninguém sabe. Como? A gente pode até tentar estudar, mas quando? Ninguém sabe, tá? O livro do profeta Daniel, portanto, possui um vasto material de cunho profético, tornando-se assim um elo importante entre a antiga e a nova aliança. Quando a gente vem para cá, Daniel profetiza a chegada do anticristo que virá, que vai perseguir os santos, que vai matar os santos, que vai fazer um acordo com eles, vai romper o acordo, vai perseguir de novo até ser destruído com a volta de Jesus. Há uma briga entre os que dizem que Jesus volta antes da grande tribulação e aqueles que defendem que Jesus volta depois. Eu sou dos que defendem que Jesus volta depois. Eu acredito que a igreja passa pela grande tribulação. Porém, a igreja vai ser privada dos males que cairão sobre os ímpios. A ira não é contra a igreja, a ira é contra os ímpios, mas a tribulação a gente já vive na vida como um todo. Ela só vai ser mais intensa, por assim dizer. Isso é a minha visão, tá, irmãos? Ninguém precisa concordar, tem gente que não concorda, só que os sinais apontam para isso, porque a história da igreja toda é uma história de tribulação, desde o princípio.
Mas há quem defenda o contrário, e eu respeito, e está tudo certo, e a gente caminha em paz. Só que, o mais importante do que saber quando Jesus vem, é estar preparado, porque ele vem. Independente de se você é pré-tribulacionista, meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista, ele vem e acabou. Nada pode impedir a vinda dele, nem o diabo, porque o diabo também é parte do trabalho que Deus está fazendo na história. Ele é o diabo, como dizia Martinho Lutero, o próprio diabo é o diabo de Deus, porque ele só pode fazer aquilo que Deus permite. Lutero dizia isso, até o diabo é o diabo de Deus, não pode fazer nada além do que Deus permite. Veja a história de Jó. Permita, Senhor, que eu toque na saúde? Sim, mas não mate o meu servo. Ou seja, o diabo é uma criatura, gente, porque só existe um Criador. Tem uma citação importante no livro sobre essa continuidade. Esse livro aí tem mais ou menos 774 páginas. Eu estou lutando para terminar. Ter filho pequeno em casa, bebezinho assim, que fica com você o dia todo, não ajuda muito, irmão. Mas eu termino antes desse mês acabar. No Novo Testamento, a expressão últimos dias designa todo o período que abrange de Jesus até o fim, cuja consumação continua futura. Ou seja, a gente vê vários profetas falando, o fim virá. Só que não vem no período que o profeta profetiza, anuncia, porque ainda tem uma certa continuidade. É isso que o John Gondigay está dizendo aqui no texto. Então ele diz assim, entretanto, a forma como o Novo Testamento fala corresponde à dinâmica do Primeiro Testamento, segundo a qual os profetas declaram que o fim está próximo. E um fim vem, mas não é o fim, embora seja uma encarnação transitória. Ou seja, muitos profetas profetizaram sobre Cristo, mas nunca viram Cristo. Assim como muitos falaram do fim, e eles não viram fim. Por exemplo, Joel 2,28. E nos últimos dias, ele não viu o cumprimento dessa profecia. Mas os apóstolos experimentaram isso lá em Atos capítulo 2, quando Deus derrama o seu Espírito sobre toda a carne, sobre velhos, sobre novos, na profecia de Atos 2, tá? Para a gente encerrar, o livro de Daniel tem essa importância tanto histórica quanto profética. Por que ele tem uma importância histórica? Porque ele apresenta um quadro geral dos reinos humanos e a queda desse reino. Todos esses impérios, babilônico, medo-persa, grego, de Alexandre o Grande, caíram, passaram. O Império Romano passou. Mas tem um aspecto profético, porque ele profetiza, ou pré-anuncia, que virá um rei, e o reino desse rei jamais passará, porque é um reino indestrutível. Ao lermos o livro de Daniel, ainda que os detalhes a respeito do fim nos sejam omitidos, temos uma certeza: Deus e seu povo vencerão. Nós estamos do lado que vence, porque Deus já garantiu que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Assim como Daniel não compreendia tudo que lhe fora revelado, nosso papel não é sondar o segredo de Deus, mas crer e confiar nele, em sua palavra até o fim. Palavra de Daniel para você e para mim. Tu, porém, segue até o fim. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Nós temos uma herança, nós temos uma promessa, nós temos um Deus que não pode mentir. Nós aguardamos esse dia chegar, e em expectativa, e como diz Paulo, com paciência nós esperamos esse dia chegar, porque o que há de vir virá, não tardará, assim diz a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a igreja de um modo especial. Amém.